Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro e esse é o Matematicando com o Evandrão. Nossa aula de hoje é sobre racionalização de denominadores e seus casos de racionalização, ok? Então nós temos como primeiro caso aqui o caso de denominador do tipo a raiz de b. Então temos que ter em mente primeiro que estamos procurando um fator racionalizante que faça com que esta raiz não apareça no denominador, ok? Ou seja, uma fração equivalente, né? Então qual é o processo? Você vai copiar o 3 sobre raiz de 5 novamente e vai multiplicar por este fator racionalizante, que seria raiz de 5 sobre raiz de 5. Por quê? Observe o seguinte, que eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Nesse momento eu tenho 3 vezes raiz de 5 vai resultar em 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, pela propriedade das raízes, né? Como os dois têm o mesmo índice, que é a raiz quadrada, eu conservo o índice e efetuo esse produto dentro da raiz. Assim sendo, eu vou ter 3 raiz de 5 sobre raiz de 25. E é sabido que raiz de 25 é 5. Prontinho, olha só, sumiu do denominador e apareceu no numerador esta raiz quadrada de 5. Ok? Mas por que eu posso fazer isso? Observe o seguinte, que quando eu multiplico uma fração por, no caso, um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então estou multiplicando por 1, logo não estou alterando o resultado. Ok? Bem, então vamos para o exemplo 2. Ah, mas no exemplo 2 tem um número multiplicando a raiz que está no denominador. Bem, no exemplo 1 também. Só era o número 1. É só isso que muda. Ok? Então, quem é o fator racionalizante nesse caso? Eu copio 3 raízes de 7. Não é o 3, tá? O 3 não acompanha o fator racionalizante. Por quê? Porque ele pode permanecer no denominador. Quem não pode permanecer é a raiz de 7. Então eu vou multiplicar exatamente por raiz de 7 sobre raiz de 7. Esse é o meu fator racionalizante. Muito bem, tendo em vista, multiplicamos, como fizemos antes, 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Aqui nós vamos ter, aqui na frente tem o número 1, tá? Então multiplica os números que estão fora da raiz por eles mesmos. 3 vezes 1, 3. E aqui eu vou fazer raiz de 7 vezes 7 pela propriedade. Então eu vou ter 2 raiz de 7 dividido por 3 raiz de 49. Assim sendo, 2 raiz de 7 dividido por 3 vezes raiz de 49 é 7. Logo, 2 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Aqui está o resultado. Muito bem. Aí nós temos o segundo caso de racionalização, que é o denominador do tipo a raiz de índice n de b. O que muda? Olha só, aqui não necessariamente tem que ser índice 2, tá? Aqui obrigatoriamente tem que ser 2, para que eu possa trabalhar dessa forma. Aqui não, aqui aceita 3, 4, 5, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, qualquer tipo de índice, tá? Então qual é o procedimento? Primeiro estou procurando o fator racionalizante, então eu vou copiar a expressão novamente, 2 raiz cúbica de 4, só que esse 4 eu vou pensar o seguinte, 4 decompondo, eu vou encontrar 2 ao quadrado. É interessante eu fazer essa troca, tá? Você já vai entender o porquê. Então, em vez de escrever 4, eu vou escrever
2 ao quadrado. Perfeito. Então agora eu estou à procura do fator racionalizante. Quem seria ele? Lembre que o 2 não entra no fator racionalizante, o que está fora da raiz, tá? Porque ele pode permanecer. Quem não pode é raiz cúbica de 4. Então o procedimento é o seguinte. Eu tenho que encontrar uma estratégia para que eu consiga transformar esse expoente que é 2, igualar ele ao índice da raiz, tá? Para que eu possa simplificar. Isso já ocorreu aqui também, ó. Olha só, aqui eu tinha raiz de 7 ao quadrado, e quando o índice e expoente do radicando são iguais, eu posso cancelar e soma a raiz. Fica só o 7. Poderia ter feito isso também aqui, tá? Então, olha só. Como é que eu posso fazer isso ocorrer? Eu copio aqui raiz cúbica. Lembrem que aqui era raiz de 7 vezes raiz de 7. E eu fiz pela propriedade, ó, como os índices eram iguais, eu conservei o índice, né, e efetuei o produto dentro de uma raiz de mesmo índice. Ó. Tá? Isso eu vou fazer aqui também. Mas pensa o seguinte, eu tenho 2 na 2, o expoente é 2, quanto falta para dar 3? Falta 1, então eu vou colocar 2 elevado na 1 aqui, ó. Certo? E devo fazer isso em cima também para que o resultado da divisão termine em 1, né, no caso. 2 na 1. Aqui, ó, isso vai resultar em 1. Agora observe o que vai ocorrer. Eu vou ter então, vou continuar aqui embaixo o cálculo. Eu vou copiar 5 raiz cúbica de 2. 2 na 1, 2. Sobre. Copio esse 2, já que aqui na frente tem 1, né? 2 vezes 1, 2. E agora eu vou efetuar o produto das raízes de mesmo índice. As duas são raízes cúbicas. Então eu copio 3 ali e efetuo esse produto dentro de uma única raiz. Muito bem. Então eu tenho 5 raiz cúbica de 2 sobre 2, que multiplica a raiz cúbica de produto de bases iguais. Eu devo conservar a base e somar os expoentes. Então eu sempre procuro o quanto falta, né, para que resulte no índice. Falta 1, deu 3, pronto. Logo 5 raiz cúbica de 2 sobre 2 raiz cúbica de 2 elevado na terceira potência. Agora eu consigo simplificar o índice com o expoente. 5 raiz cúbica de 2 sobre 2 vezes 2. Logo, 5 raiz cúbica de 2 sobre 4 é o resultado final. Ok? Com isso, passamos para o terceiro caso. É quando o denominador é do tipo A raiz de B mais C raiz de D. Mais ou menos, né? Pode ser mais ou menos. Nesse caso é mais. Então, qual é o procedimento? Eu vou copiar a expressão novamente, 2 mais raiz de 3, e vou multiplicar pelo fator racionalizante. Quem é ele? Seria 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Observe que eu destaquei esse menos. Por quê? Se aqui for mais, aqui vai ser menos, em cima e embaixo. Então nós multiplicamos pelo conjugado do denominador, que é essa troca de sinal entre os dois termos. Muito bem. Para que isso? Bem, primeiramente, vamos efetuar o produto numerador por numerador e denominador por denominador. Então eu vou ter 5, abre parênteses, que multiplica 2 menos raiz de 3. Então eu apliquei a associativa aqui, certo? Sobre, agora aqui também, né, eu vou deixar entre parênteses o 2 mais raiz de 3, vezes o 2 menos raiz de 3 que está no denominador. Então copio 5, que multiplica 2 menos raiz de 3, sobre. Aqui observe que nós temos um produto notável, pessoal. O produto da soma pela diferença de dois termos. Sabemos então, né, que isso vai resultar em o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ok?
Então, 5 que multiplica 2 menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 4, menos, existe uma propriedade da raiz que me permite fazer isso, ó. Até nem preciso mais o parênteses. Esse 2, ele entra para dentro aqui, ó. Ele vira expoente do radicando. Tá? O que eu ganho com isso? Eu vou poder cancelar esses dois, já que aqui tem raiz quadrada. Logo, 5 que multiplica 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, que vai dar 1, né? Então não precisa mais aparecer o denominador. 5 que multiplica 2 menos raiz de 3 seria um resultado, ou ainda você pode aplicar a propriedade distributiva e chegar em 5 vezes 2, 10. Mais com menos, menos, 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Essa está correta e essa também. São duas maneiras diferentes de representar o mesmo número. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham compreendido, tá? Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Aquele abraço!